todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol se esconde nas nuvens, horizonte perdido de uma vida marcada na dor, renasce na luz sem ocaso de amor. Meu Jesus e Senhor. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. O evangelho de hoje, para quem pergunta, Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8. Para quem não sabe, nós seguimos uma liturgia diária, não é nossa escolha, graças a Deus. Ontem me perguntaram, você escolhe o texto como? Eu não escolho. Quem escolheu o texto é a Igreja Católica, no seu calendário litúrgico, e eu apenas reproduzo aqui em nossas redes, e às vezes a gente faz essa reflexão, fazendo um comentário de forma geral sobre algum assunto do momento, e depois vamos para a reflexão do Evangelho. Lembrando que o nosso encontro acontece de segunda a sábado, não é isso? Via WhatsApp, via YouTube, via Instagram, e no domingo, via YouTuber, a gente compartilha, né, um texto mais longo e um pouco mais demorado, e somente no YouTube com um link colocado lá no WhatsApp, nos grupos que a gente faz parte, né? Bem, em 2012, nosso comentário, em 2012 surgiu um homem chamado Joaquim Barbosa. Ele tinha a função específica de julgar um caso chamado Mensalão. Naquele contexto, todos ficaram sabendo que existia no Brasil uma Suprema Corte. O que isso tem a ver com o tema de hoje, com o tema que nós estamos falando atualmente? Desde que Joaquim Barbosa começou a ganhar a mídia e começou a todos comentarem quem é o juiz que vai julgar esse ou aquele caso, e por aí fora vai, até que chegou a nomeação de Alexandre de Moraes. Com todo respeito ao caríssimo Lex Luthor, não me processa não, desculpa Javier, não, desculpe, caríssimo meritíssimo senhor, juiz, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Xandão, não cabe a nenhum juiz emitir opinião política. Talvez o grande problema da República hoje, desde 2012, não é somente ajuizar tudo vai mandar para o Supremo decidir. Você é um deputado, tem uma sessão lá na Câmara e você perde por motivos que não me interessam, aí você vai lá e bota pro juiz decidir, entra com um mandato na Suprema Corte. Não cabe ao juiz ficar fazendo comentários políticos. Infelizmente, o grande problema da justiça brasileira atualmente, sobretudo da Suprema Corte, é os juízes dando opinião. Vai do valeu mané até mesmo dizer comentários sobre os últimos atos que aconteceram no Brasil, do cidadão Francisco Vanderlei Luiz, que cometeu suicídio e certamente tinha um ato político terrorista sendo cometido por ele. Então, a gente para pensar que o Jair Messias Bolsonaro, o grande canalha, que criou um inimigo público chamado o STF, e criou esse inimigo, porque até o julgamento do Mensalão todo mundo ficava endeusando o STF, e sobretudo todo mundo que eu falo da direita, todos ficavam dizendo, tá vendo lá? Inclusive houve a proposta de lançar Joaquim Barbosa para presidente da República na época. Então, gente, nós temos que entender que o STF está ali para equilibrar os poderes. O Brasil vive a tripartição de poderes, ou seja, cada um tem seu papel e a sua importância. O que aconteceu no governo Jair Messias Bolsonaro, que ele criou um inimigo. Hora nenhuma você viu no governo Lula, tudo ia para o Supremo, o governo Lula dizendo que o STF era um grande canalha, ou era um poder que não respeitava o outro. Também, hora nenhuma você viu em 2012, quando o Joaquim Barbosa julgava o caso Mensalão, inclusive condenando o seu Valdemar, que atualmente é presidente do PL, partido do Jair Messias Bolsonaro, você viu o PT demonizando publicamente esse ou aquele juiz.
Atualmente nós vivemos esse dilema, pois todo juiz do STF é visto como um demônio. Ou solta bandido, ou porque isso, que é daquilo, e outras coisas mais. Vamos nós, o Evangelho do dia, é só apenas para refletir. Juiz federal, Suprema Corte, não é para emitir opinião política. Infelizmente, isso tem sido muito comum no Brasil de hoje. E vamos nós refletir sobre isso também. O Evangelho de hoje é um dos evangelhos mais bonitos que existe para quem gosta de ler o Evangelho. Jesus está com seus discípulos e ele nos lembra a importância da oração. O próprio Evangelho já começa dizendo para a gente que Jesus queria nos mostrar a importância da oração. Aí ele coloca lá a história de uma viúva. Por que uma viúva? Porque a viúva era a classe mais injustiçada que havia no contexto judaico. E era a classe que sofria mais devido à falta de caridade e respeito para com elas. Essa viúva, ela tem um papel de suma importância de representatividade nesse texto. E essa viúva fala em nome de todos nós que às vezes temos algumas causas na justiça. E eu falo facilmente que eu estou com uma causa na justiça desde 2022, pois é uma causa que me cabe uma posição assim que possível, irei colocar para vocês qual é essa causa, já comentei outras vezes, irei dar detalhes, inclusive como se posicionou certas pessoas com provas e documentos, porque pessoas se posicionaram na justiça mentindo, inclusive, e isso será colocado para vocês, e certamente essas pessoas irão responder civilmente pelos atos cometidos diante da audiência que aconteceu no início desse ano. Nesse sentido, que a viúva representa todos nós quando nos dirigimos a Deus. Jesus coloca um juiz injusto, Jesus coloca um juiz que não teme ninguém, um poderoso, e ele coloca a viúva. Talvez alguns pedidos que nós temos em nossa história de vida não sejam um pedido coerente com aquilo que nós precisamos. A oração, como diz alguns amigos, a oração é a fraqueza de Deus. Não é a primeira vez que Jesus traz para nós uma reflexão e nos leva à meditação sobre como nós temos orado, rezado, como quiser chamar. Como nós temos apresentado nossas causas a Deus. Muitas das vezes nós queremos a solução do problema e não damos a devida, vamos dizer assim, atenção à causa, colocando na mão do justo juiz que é Deus. Tem várias histórias, testemunhos que eu vivi, juntamente com o meu bispo emérito, Dom Luciano Bergamin, juntamente com alguns amigos de comunidade, em que a oração era a resposta e a solução para o momento. A oração, que não precisa ser uma oração muito longa, mas uma oração sincera, nos ajuda a pensar. A oração que hoje nos aponta a questão da justiça. A justiça, ela não é colocada da maneira vamos embora. Eu lembro até hoje do meu compadre Juarez falando: se nós pedimos a Deus a misericórdia, Deus terá a misericórdia. Mas se nós pedimos justiça de Deus, não podemos reclamar. Pois a justiça de Deus, ela não tem um lado, ela não é seletiva, ela não tem escolha. Ela vem como uma espada que corta para os dois lados. Essa é a reflexão que nós vamos fazer hoje. Como nós temos orado, como nós temos rezado, como nós temos nos dirigido a Deus, apresentando nossas causas, para que possamos ser fiéis e felizes. Eu sou Daniel Nonato. Meu Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir, meu Jesus. Nem toda hora é fácil ter fé, Senhor, tomar minha cruz e seguir os teus passos, jamais duvidar e crer no poder da oração, saber esperar
em meio à